Olá, alunos do Centro Educacional Crescendo com Jesus, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, nós, em mais um encontro, tá? E nesse primeiro momento nós vamos fazer uma revisão sobre o território brasileiro, tá? Antes de iniciar, né, a falar propriamente dito do território brasileiro, nós vamos falar sobre os continentes. Quais são os continentes existentes? Nós temos África, América, Ásia, Antártida, Europa e Oceania. Em qual desses continentes o Brasil está localizado? O Brasil está localizado na América, né, no continente americano. E aí, quando nós vamos analisar os mapas, nós podemos observar a localização do Brasil, né? O Brasil ele está localizado totalmente no hemisfério ocidental. Tem 93% das suas terras ao sul da linha do Equador e 7% ao norte, né? Está entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. E é cortado ali pelo trópico de Capricórnio, lá na sua porção sul. Também é cortado pela linha do Equador, que é o principal paralelo que nós temos. O Brasil ele chama muita atenção devido à sua extensão territorial. É um país muito grande, tá? É o quinto maior país do mundo. Aí nós vamos ter a Rússia em primeiro, Canadá, China, Estados Unidos e o Brasil, tá? O Brasil ele está localizado no continente americano, que pode ser dividido de acordo com critérios físicos de localização. Nós vamos dividir esse continente de três maneiras, tá? Vamos ter a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Na América do Norte, nós temos países como o Canadá, os Estados Unidos e o México. Temos ali na América Central um conjunto de ilhas e temos na América do Sul países como o Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Chile, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Uruguai, Suriname e o Paraguai. Temos também a Guiana Francesa, né, que é território da França aqui. E o Brasil, ele tem os seus limites, né? Esses limites territoriais, eles podem ser tanto naturais como culturais. Como elementos naturais que limitam o Brasil, nós podemos ter rios, lagos. Como elementos culturais, nós podemos ter o Brasil delimitado a partir de uma rua, de uma rodovia ou de algum monumento histórico, pode estar fazendo essa divisão aí, essa fronteira do Brasil. E o Brasil ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, exceto dois, tá? Que é o Chile e o Equador. Para se chegar nesses territórios, nós vamos ter que passar por outros países, tá? A gente não faz fronteira com esses dois, tá bom? E vale ressaltar também a importância, né, do Brasil na América do Sul, porque só ele ocupa aproximadamente 47% do território da América do Sul, tá bom? O Brasil, ele também tem a sua divisão interna, né? Está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, que é a nossa capital, Brasília, aí. Falando de Brasil também, é importante falar, né, sobre o seu processo de formação, de ocupação desse território. Até ele chegar a essa configuração atual, ele passou por vários processos históricos aí, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre a primeira delimitação territorial que o Brasil sofreu em 1494, né, com o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividiu as terras do Brasil para os países Portugal e Espanha, né? Também temos as capitanias hereditárias, que são consideradas a primeira forma de divisão do território brasileiro.
Essas capitanias hereditárias, elas surgiram a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, né? Ela vai dividir o Brasil em 15 porções, né, em 15 capitanias, e essas capitanias serão entregues aos seus donatários. Tivemos 12 donatários. Existiam alguns que ficaram com mais de uma capitania aí. E esses donatários, eles eram responsáveis por ocupar, né, por povoar essas capitanias, e assim isso iria evitar a invasão de outros povos, né, neste território aí. Então é uma forma de proteger, né, o nosso território. Nós vamos ter também outro assunto importante para falar, que são as regionalizações, né? A regionalização, que é justamente uma maneira de dividir o território, né? Diz respeito a dividir esse espaço geográfico com suas características específicas e de acordo com alguns critérios, né? Temos vários critérios aí para estar dividindo esse território brasileiro. Temos critérios econômicos, sociais, naturais, demográficos, que pode estar levado em consideração, sendo levado em consideração para dividir o nosso território, tá bom? Nós temos a forma de regionalização feita pelo IBGE. Ele já dividiu o Brasil de diversas maneiras, tá? E o IBGE, o interessante é que sempre quando ele faz uma regionalização, né, agora no nosso atual, falando assim, ele leva em consideração os limites dos estados, né? Cada estado fica totalmente em uma região, ele não divide os estados brasileiros, tá bom? E aí, na atual divisão do IBGE, o Brasil está dividido em Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Os estados que compõem o Nordeste têm ali características muito parecidas. Os estados que compõem a região Norte têm ali também características parecidas, por isso que ficaram ali divididos, tá? Além do IBGE, nós temos também outras formas de regionalização do nosso território, tá? Nós vamos ter a regionalização geoeconômica ou os complexos regionais, né? Elaborado pelo geógrafo Pedro Pinchas Geyser em 1967. Esse geógrafo, ele vai dividir o Brasil em 3 regiões. Eu vou ter a Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste. O Centro-Sul, ele é a região geoeconômica mais desenvolvida, só ressaltando que o critério utilizado para essa regionalização de Pedro Pinchas é justamente o critério econômico, é o principal. Existem outros, mas o principal é o econômico, tá bom? E aí, essa região Centro-Sul é a mais desenvolvida economicamente. Aqui possui o maior PIB, que é o Produto Interno Bruto, tá? E eu vou ter também a região geoeconômica Nordeste. O Nordeste, ele tem um processo de ocupação mais antigo e também é o que apresenta grandes disparidades sociais e econômicas, tá? Quando a gente vai comparar, por exemplo, a região Nordeste, a área litorânea, a porção litorânea desse território, ela é mais desenvolvida, mais povoada, né? Quando comparamos ao interior nordestino, que vai apresentar os maiores índices de pobreza e também um clima semiárido é mais presente nessa porção do território. Nós vamos ter também a região geoeconômica da Amazônia, que tem um processo de ocupação mais recente, né? E a principal característica dessa região geoeconômica é o seu bioma, o bioma amazônico. Outra forma de regionalização que nós temos é a regionalização feita por Milton Santos e Lara Silveira, Maria Laura Silveira, na verdade. Essa forma de regionalização, ela vai dividir o Brasil em 4 porções, tá? E o que eu acho bem interessante é justamente
o critério utilizado por eles, né? Maria Laura Silveira e Milton Santos, eles utilizaram um critério baseado em meios técnicos, científicos e informacionais. Aquelas regiões com maior poderio tecnológico de informação, né? Eles vão dividir em região concentrada, centro-oeste, nordeste e Amazônia. E a de grande destaque é a região concentrada. Nessa região, eu vou ter presente os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vão ser os mais bem, digamos assim, desenvolvidos, né, do Brasil, de acordo com a forma de regionalização deles, tá bom? Nós vamos encerrar por aqui. Desde já eu gostaria de agradecer muito vocês pela atenção e aguardo no próximo encontro, tá? Só lembrando que nesse primeiro momento nós vimos a localização do Brasil, né, no continente americano, seu processo de formação, de ocupação e suas formas de regionalização, né, a partir do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vimos a regionalização de Pedro Pinchas Geyser e vimos a forma de regionalização dos 4 Brasis. Espero vocês na próxima aula. Beijos. Tchau.